longo da história da humanidade, são inúmeros os registros de aparições de OVNIs em céus de todo o planeta. Com o advento da imprensa, tais registros tornaram-se mais comuns, como vemos no artigo presente do Boletim Oficial Mensal do Departamento de Relações Públicas da Companhia Carres, Luz e Força do Rio de Janeiro. Em seu número 59 do mês de maio de 1959, num artigo sob o título Discos Voadores, de autoria de C.J. Dunleu, temos vários casos documentados na segunda metade do século XIX. Não é de hoje que se fala em discos voadores, deixando de parte as histórias fantásticas, sem qualquer fundamento. Registramos algumas observações feitas por astrônomos, capitães de navios e outras pessoas dignas de crédito. Em 1870, o jornal The Times de Londres noticiava que um estranho objeto elíptico fora visto naquela cidade a 26 de setembro. Um ano depois, a 1º de agosto de 1871, diversas pessoas em Marsella, França, avistaram um grande engenho redondo seguindo lentamente pelos céus. A 22 de março de 1880, eram observados em Cantenou, na Alemanha, vários objetos brilhantes e luminosos movendo-se em direção a oeste e subindo. Em 1885, o Royal Gazette de Bermuda dava notícias de uma coisa redonda, misteriosa, que voava sobre a ilha. A 1º de novembro do mesmo ano, um astrônomo e diversas testemunhas presenciaram uma enorme máquina redonda voando sobre Adrianópolis, na Turquia. Em 1880, um disco oval era visto sobre a Nova Zelândia, voando a grande altura. Em 1890, diversos objetos aéreos eram percebidos nos céus das Índias Orientais holandesas, surgindo pouco depois na Inglaterra e Escócia. A 25 de janeiro de 1878, o Daily News de Denison, Texas, Estados Unidos, publicava circunstanciado relatório a respeito de um engenho no formato de pires observado naquele país. Em 1897, astrônomos e milhares de pessoas no meio oeste dos Estados Unidos viram um curioso aparelho no céu, com luzes vermelhas, verdes e brancas, fato esse amplamente noticiado nos jornais de Chicago e diversas cidades. E assim por diante, para só citar as principais aparições assinaladas no século XIX. No Brasil, quem primeiro avistou um disco voador parece ter sido o capitão de fragata Augusto Lavergue, que viajava de Cuiabá, Mato Grosso, até a cidade de Assunção, Paraguai, num percurso de aproximadamente 1.500 km. Deixamos aqui a preciosa citação de C.J. Dunleu para nos reportarmos, ainda sob sua inspiração, ao que se lê na Gazeta Oficial do Império do Brasil, quinta-feira, 26 de novembro de 1846, página 295. Abre aspas. Na expedição das Canhoeiras de Cuiabá para a cidade de Assunção, no Paraguai, sob o comando do então capitão de fragata Augusto Lavergue, observou este um extraordinário fenômeno meteorológico que descreve de maneira seguinte, fecha aspas. Abre aspas. Observei esta noite um fenômeno como nunca antes vira, às 5h57, estando o céu perfeitamente limpo, calmo e temperatura agradável. Vi um globo luminoso, com instantânea rapidez, moveu-se numa curva de aproximadamente 30 graus, ao rumo de noroeste, que se refere-se à posição da rosa dos ventos entre o norte e o noroeste.
A direção fazia um horizonte ângulo de aproximadamente 75 e 105 graus agudos abertos pelo lado do oeste. Deixou substituir uma faixa de luz de 5 ou 6 graus de comprimento e 30 a 35 graus de largura, na qual distinguiam-se 3 corpos, cujo brilho era muito mais vivo que o da faixa e igualava-se ao da lua cheia em tempo claro. Estavam superpostos e separados uns dos outros. O do meio tinha aparência quase circular. O inferior parecia um segmento de círculo de 120 graus, com os raios extremos quebrados. A forma que apresentava o de cima era de um quadrilátero irregular. A maior dimensão dos discos seria de 20 a 25 metros. Em cima deles havia uma lista de luz muito fraca, em forma de zigue-zague, de como 3 de largura e 5 ou 6 de comprimento. A altura angular da faixa grande sobre o horizonte parecia de 8 metros. Foi tudo baixando, como não maior velocidade aparente do que os astros no seu ocaso. Porém, os globos luminosos mudaram de aspecto, tornando a forma elíptica de cada vez mais achatada e embaciando até parecerem pequenas nuvens. A faixa grande inclinou-se para o norte até ficar quase horizontal, mas o zigue-zague sempre conservou-se a mesma direção. Depois de 25 minutos, tudo desapareceu e não houve mais leve sinal de perturbação na atmosfera. Na cidade de Assunção, conversei com o ministro do Brasil e diversas outras pessoas que testemunharam esta, para nós todos, singular aparição. Uma circunstância que me parece muito digna de notar-se, e a direção em que o ministro observava o fenômeno não houve engano, pois referia-se à observação a um auro, cujo azimuth era fácil verificar. Esta direção era aproximadamente de oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste, fazendo, portanto, um ângulo de 45 graus, com a de noroeste que eu notara. Submeti ao cálculo trigonométrico esta enorme paralaxe, combinada com as posições geográficas de Assunção e do lugar onde eu observei, e achei que o fenômeno devera ficar-se na região atmosférica e tão somente a 3 léguas de Assunção. Fazendo um resumo desse texto de quase 200 anos, vale lembrar que este caso ocorreu 18 anos antes da Guerra do Paraguai, e que esse país estava vivendo um dos seus melhores momentos econômicos, com uma indústria forte e competitiva, que estava ameaçando a então maior economia do mundo, que era da Inglaterra, que conspirou e financiou a guerra para massacrar seu concorrente no continente sul-americano. Ao fim da guerra, em 1870, a população e economia do Paraguai foi dizimada, e o almirante Augusto Lavergne foi considerado um herói de guerra, sendo intitulado pela coroa brasileira de Barão de Melgaço. Para que você possa ter uma ideia, o Barão de Melgaço, Augusto Lavergne, observou nos céus 3 objetos, que eram de tamanhos diferentes e mudavam de cor, e faziam movimentos semicirculares e também mudavam de forma. Qual a sua opinião após ver esse vídeo? O que você acha? Você acredita que os avistamentos de OVNIs são mais antigos do que se pensa? Dê sua opinião, ela é muito importante para nós.